Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Tô comendo um pão com chibinata e umas granolas. E olha quem tá aqui do meu ladinho. Sempre pronto para beliscar alguma coisa, né, Augusto? E a Chica fica no chão esperando cair uns farelinhos. Você lembra daquela história? Que a mulher chega para Jesus e pede para ele curar a filha. E daí Jesus diz que ele veio para o povo de Israel, né? Povo judeu. E resumindo, ela disse que os cachorrinhos ficavam felizes de comer a migalha dos seus donos, né? Mais ou menos, em outras palavras, né? Vai para casa que vai acontecer conforme a tua fé. E ela foi para casa e a filha dela ficou sarada. Também Jesus curou a filha de um comandante lá, que é Jairo, que já estava morta, né? Ressuscitou Lázaro. E hoje eu queria falar umas coisinhas para vocês, mas eu creio que eu não vou conseguir gravar tudo, porque eu amo muito chorona, né? Mas falar um pouquinho sobre a minha fé. Enquanto isso eu vou passando um videozinho. Fui dar uma volta com os meus netos, né? Hoje é dia 19 de maio que eu tô gravando. Daí eu coloquei uns clipes ali para vocês. Então, assistam o vídeo e que possam entender o que eu quero trazer. Como mencionei, estou gravando este vídeo no dia 19 de maio. Mas se Deus permitir, você estará assistindo ele no dia 4 de junho. Segunda, dia 2, fez 7 meses que meu filho mais novo, Diego, decidiu interromper sua vida. E ontem, dia 3, a mesma coisa aconteceu há 6 anos atrás com o meu filho mais velho, Rodrigo. E no dia de hoje que estou gravando, assisti um vídeo que me mandaram sobre uma mulher que era satanista e depois se converteu, virou pastora e visitou o inferno por 15 vezes, onde Deus permitiu ela ver muitas coisas para que pudesse alertar o povo. E eu acredito em tudo que ela falou, mas daí mencionei, não sei se estou correta, mas eu creio que ela não visitou o inferno, e sim o lugar dos mortos, o lugar do tormento, porque a Bíblia diz que os mortos ou vão para junto de Deus ou vão para este lugar de tormento, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos não creem nesse lugar de tormento, que por Deus ser um Deus de amor, não permitirá que as pessoas sofram, e sim terão morte eterna, física eterna, mas não é bem assim. Bom, no testemunho desta mulher, muitos debocharam dela, falaram um monte de asneiras, dizendo que o inferno é uma invenção dos crentes. Mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus é meu Salvador e Senhor, e Ele foi o que mais falou sobre o inferno. Não é para fazer medo, é para alertar, porque ela conta que muitos que ela viu nem sabiam aonde estavam indo. Pessoas desesperadas gritavam. Muitas tiveram morte súbita, abrupta, tipo acidente, coração, morreram numa cirurgia, aonde não houve tempo de arrependimento. Logo, como creio nisso, digo que a Bíblia fala que o inferno é real. Como o céu não é uma comparação, uma metáfora, uma simbologia, é real. É um lugar onde os pecados são punidos. Pois o pecado, conforme Romanos 3, 23, diz que traz separação entre Deus e o homem. E por isso que Jesus veio, para mudar a condição do pecador com Deus. Quem crê é salvo, conforme João 3, 16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Caso contrário, receberá o pior, pois esta separação causa morte,
tanto física como espiritual. Se fosse somente física, o problema não seria tanto. Morreu, acabou. Mas não é assim. Então existe um lugar de tormento, um lago de fogo. O inferno é o lugar de separação total de Deus. Lá não existe nada de bom, só vai ter tristeza e tormento, que engloba o choro e ranger de dentes, sem esperança. É por isso que o inferno é um lugar tão ruim. No mesmo dia de hoje, escutei um pastor dando testemunho de seu pai que aceitou Jesus. E o pastor tinha muita fé e clamou que seu Jesus o ressuscitasse, como fez com os que citei antes. E depois de muito clamar, viu uma luz. E Jesus apareceu para ele com um vaso nas mãos e disse que a vida de seu pai estava ali. E ele podia devolvê-la naquele mesmo instante, direto ao corpo, ali morto no caixão. E este pastor até teve a sensação de ver o caixão balanceando. Mas Jesus lhe disse, se isso acontecer, seu pai perderia sua alma para sempre. Porque o pai aceitou Jesus um pouquinho antes de morrer, né? Tinha uma vida promíscua. E então, com muita dor no coração, este filho disse para Jesus, então fica com ele. Que ele queria que o pai ficasse porque a mãe já havia falecido, né? E agora ele sonhava com uma vida feliz com o pai sendo cristão. E eu creio que a mesma coisa houve com o meu pai, pouquinhos dias antes de morrer. Depois ele perdeu, eu conto no meu livro, ele perdeu a fala e após uns dias morreu. Sabe, parece loucura, poucos sabem disso. Mas eu escrevi em meu livro que pedi para meu irmão Vladimir, a gente chama ele de Glad, fazer isso com o Rodrigo lá em Santa Catarina. E ele fez e não aconteceu nada. E eu também fiz. Eu tinha muita fé, mas não deu certo. Mas não por pouca fé, mas porque senti no meu íntimo que Jesus o tinha recolhido. Assim fiz com muita dor uma oração de agradecimento a Deus por sua salvação de graça, uma vez que cria em Jesus. Não era perfeito como ninguém é. Não é a perfeição que nos leva à salvação, é o crer. Antes de fazer, pediu perdão a nós, creio que fez a Deus também. E Deus o levou. Somente não fará parte do reino milenar, outro mistério de Deus. E ali aquela mulher testemunhou que viu muitos tipos de pessoas que estavam naquele lugar de tormento. E então pensei no meu filho mais novo, Diego, onde também tentei. E meu irmão Vladimir também. E Jesus disse para ele, não faça, pois ele está comigo. E eu fiz, sem saber. Então senti o mesmo que estaria melhor com Jesus do que aqui neste mundo, pois poderia ser pior do que aconteceu. Como assim pior, Virgínia, do que isso? Bom, ele poderia renunciar a Cristo. E como não foi morte súbita, pôde se acertar com Deus no último minuto. Eu creio. Mas infelizmente também não fará parte do reino. Bom, como ela conta, os que estavam ali não se arrependeram. Uns não tiveram tempo, uns nem sabiam. Então foram para o inferno. Deus sempre nos dá oportunidade. Então não devemos perder nenhuma delas, porque a gente não sabe o nosso amanhã. Bom, voltando um pouco a este assunto, pois deu muita polêmica com o relato dessa mulher. Digo, e já mencionei aqui no meu canal, tem estudos sobre isso, que fique claro que o inferno existe sim, e a morte terrestre não é o fim. Nada a ver com reencarnação, isso é mentira do inimigo. Nem purgatório, isso não existe. Porém, quando morrermos, os nossos corpos físicos deterioram e o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7 diz, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Isto quer dizer que nossa alma, intelecto, sentimentos, vontade continuam a existir, mas eu creio que os salvos estão dormindo à espera da ressurreição e do juízo final, e os outros sem Cristo, né, num tormento, neste lugar dos mortos. Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta uma história que explica, leia ela lá, o que acontece com os salvos e com os que rejeitam Deus. Por isso que creio que uns vivem em paz eterna, outros em tormento eterno. Mas na ressurreição todos voltarão a ter novos corpos para serem julgados e serão jogados no lago do fogo, junto com o anticristo, a besta e o falso profeta.
Eu creio, nos que não tem Jesus, é lógico. E eu creio, não estou afirmando estar correta, mas que ali o inferno foi aberto, ali o anticristo, a besta e o falso profeta. Creio que os salvos de Jesus aguardam a ressurreição em paz. O espírito está com Jesus, a alma dorme. E eu creio nisso, afirmo, não sou a dona da razão, mas creio que Jesus, ao ressurgir, explico melhor em meus livros, livrou o cativo da morte, pois comprou a vida de volta ao que crê. E quando voltou ao Pai, existia o lugar dos tormentos e o seio de Abraão, que não era um lugar de tormento, era um lugar de descanso, onde estavam dormindo os filhos de Deus. E quando Jesus voltou ao Pai, levou eles todos juntos para a eternidade. Alguns discordam desta hipótese, podem estar certos, porque na transfiguração do monte apareceram para Jesus Elias e Moisés. Mas ali Elias apareceu porque não havia morrido. E alguns dizem que poderia ser Enoque que estava com ele, já que foi transladado como Elias. Mas os discípulos disseram ser Moisés. Creio que sabiam do que estavam falando. Mas também creio que há algo encoberto com relação a Moisés, pois seu corpo nunca foi achado. Quem terminou de escrever Deuteronômio foi Josué, e ele disse que o Senhor o enterrou em um lugar, ali onde ele desapareceu, né? E em Judas fala que o inimigo estava disputando o seu corpo. Logo dá para entender que morreu. Ou pode ser que foi arrebatado, recebeu um corpo novo, mas é certo que seu corpo não foi achado. Em Apocalipse 11, fala das duas testemunhas e dizem ser Elias e pelos sinais creem que o outro é Moisés. Mas Enoque fez os mesmos sinais que Moisés, pelo que eu aprendi. Então não sabemos se foi e será Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, mas é certo que essas duas testemunhas surgirão novamente e que nós, os que estamos em Cristo, ressuscitaremos e receberemos corpos gloriosos, imortais. Nós seremos julgados para receber recompensa e moraremos aqui no milênio e por toda a eternidade depois com Jesus, com Deus, né? Os que não queriam saber, os que rejeitaram Jesus, rejeitaram a Deus, são diferentes. Eles aguardam a ressurreição, mas neste lugar de tormento que eu creio que a mulher viu. Porque ali, no lugar de tormentos, o inimigo ainda não sofre, mas no lago de fogo sofrerá eternamente. Os que optaram pelo mal igualmente ressuscitarão, mas a Bíblia não diz como serão seus corpos, mas é certo que não serão gloriosos. Daniel 12:2 afirma: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Em outras palavras, no fim dos tempos, muitos que morreram serão ressuscitados, mas nem todos irão para o mesmo lugar. Alguns serão ressuscitados para a vida eterna, para tudo de bom, enquanto outros serão ressuscitados para a vergonha e desprezo eterno, tudo de ruim. Serão julgados para a condenação de seus pecados. Serão lançados no lago de fogo e enxofre para serem atormentados. Apocalipse 21:8 diz: por toda a eternidade. Mateus 11:23, Jesus disse: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ali em Hades, tem uns que dizem Hades, outros dizem Seol, isso é lugar dos tormentos. Foi traduzido para inferno, né? O inferno é o lago de fogo, né? Mateus 5:22 diz: mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aqui também está falando de que vai haver um julgamento, que vai ter um tribunal, né? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas o lançou no Tártaro, que também dizem que é o inferno, né? Mas ali continua prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então eu creio que antes de Jesus subir tinha o seio de Abraão,
O Hades, que era o lugar dos mortos, que é com tormento, né? E o Tártaro, que é um outro lugar. 2 Pedro 2,4 fala disso. Muitos falam, Deus não é bom, Virgínia? Como um Deus amoroso pode permitir assim um sofrimento eterno? Bom, Deus permite a existência do inferno, mas ele não era para ser para os homens. Este inferno era para ser para o diabo e seus demônios. Mas a gente não entende por que ele não colocou logo. Tudo tem a ver com o livre-arbítrio, com o que Adão e Eva fez, né? Mas Deus então permitiu essa existência do inferno porque ele é justo. Ele queria prender Satanás e os demônios, né? Então, se a pessoa rejeita Jesus, a cruz, a ressurreição, terá que enfrentar a punição digna de seus pecados, pois Deus não pode conviver com o pecado, já que é santo. Então, quando pecamos, ficamos separados de Deus. E o inferno é a morte completa, sem nenhuma ligação com Deus. Será um sofrimento eterno, porque quando morremos, a gente não vai mais estar limitado aqui, nesse tempo, neste espaço. Estaremos num espaço diferente na eternidade e depende da nossa escolha. Deus é um Deus de amor e por isso que Ele enviou Jesus, lembre-se sempre disso, para nos salvar do inferno e restaurar nosso relacionamento com Deus. Mas nós, crentes, queremos alertar para que todos conheçam a verdade. Agora, Deus não obriga ninguém a estar com Ele contra a sua vontade. Deus nos ama e nos deu liberdade para a escolha. Podemos escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Se Ele não nos desse essa escolha, não seria por amor, você entende? Seria impor uma condição, obrigar, né? Seria como se a pessoa estivesse numa prisão da alma. Eu vou dizer sim porque sou obrigado. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas aqueles que o aceitam pela fé gozarão a eternidade na presença do Pai. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas Ele respeita a escolha de cada um. Mas sabia que muitos não conhecem essa verdade. Então o Senhor conta conosco, os discípulos de Cristo, para que possamos instruir aqueles que não conhecem a decidir, conforme Deuteronômio 28, pelo bem ou pelo mal, pela vida ou pela morte. Senhor, que o Teu Espírito Santo dê entendimento sobre isso para quem não tem. É que eu te peço e entrego essa pessoa em nome de Jesus. E obrigado, Senhor, porque um dia Tu nos escolheu e dissemos sim a Ti. Guarda a nossa vida do mal. E repito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em Teu nome te agradeço e te peço. Amém. Então é isso. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.